20, professor Maurício, o tempo tá Já? voando. 20? Não é possível. Mas não fiquem nervosos, não fiquem preocupados, que temos 54 aulas, né? Então é muita coisa para aprender, mas bastante coisa também já foi passada aqui para eles, né? Espero que, com a unidade 1 finalizada, eles tenham conseguido compreender pelo menos a base da matemática, porque agora vocês viram que nós entramos de fato em função, na parte já algébrica, na aplicação mesmo, e tudo aquilo que nós revisamos, vocês vão precisar muito, não é pouco não, tá? Vão precisar muito mesmo. É aquele que a gente pensa que é tempo perdido, Não é. mas é tempo avançado, né? Porque a gente revisou para você não sentir dificuldade. E a gente continua falando de função afim, né? Parte 3. A fim de estudar, a fim de aprender, a fim de entender melhor esse assunto. E hoje a gente vai ver alguns casos particulares. Existem casos particulares? Eles acharam que a função afim era uma só. Não, mas agora na função afim, ela vai te explicar que cada tipo de função, nós até comentamos de uma, lembra? Né? Que o x era 0, o y era 0 e tal. Cada uma delas vai ter um nome específico e esse nome vai te ajudar a desenvolver ou desenrolar uma situação mais complicada. Pois é, e aí vocês vão perceber, né? A gente vai passar depois, na próxima aula, para outro tipo de função, mas aí vocês vão percebendo quais são as características de cada um, o que muda, né? Ao a gente trocar algumas partes da lei de formação, o que está mudando, né? Então vamos lá, a fim de estudar, vamos lá que a aula é a 20 hoje e a gente vai para a parte 3 de função afim. Onde nós iremos estudar alguns casos particulares e o estudo dos sinais de uma função. Essa parte aqui é uma parte interessantíssima. Se você aprendeu a trabalhar com os intervalos, isso vai ser bem tranquilo mesmo. Habilidades da aula é compreender a ideia de função de forma intuitiva, isso vocês já aprenderam, então já estão afiados. Antes da simbologia da linguagem matemática, já aprendemos também a linguagem matemática, já conceituamos e já passamos por correspondência entre conjuntos. Então hoje podemos dizer com toda certeza que vocês estão habilitados na função afim. Estão habilitados. Muito bem, vamos para a visita da aula de hoje. Então, a aula de hoje a gente oferece para uma escola da mediação tecnológica do estado de Rondônia. Olha aí, vamos lá, que escola será essa? Toda limpinha, toda organizadinha. De onde que Você já foi nessa? Né? Todo dia ele diz que já foi nas escolas, gente. Se for pro rumo de baixo da BR, eu já fui. É porque ela é meio assim mesmo, não sei porquê. Só ela quer ir nas escolas. Não, só mas ela. eu já fui numas quantas mesmo. Vamos lá verificar então onde é essa escola? Olha lá, essa escola é em Nova Mamoré. Olha lá, escola José Basílio da Gama. muito legal, né? Então aí um abraço aos professores presenciais e um beijo no coração de todos os alunos. Valeu? Beleza? Então, saindo da cartola mágica, na nossa matemática dos números, a função afim na sua parte 3. E hoje nós vamos ver casos particulares. Vamos lá. Casos particulares de função afim. Um dos primeiros casos particular é a função constante. Outro, pode falar? Linear, né? E mais um? Identidade, cara crachá. Aí eles vão pensar, tá, mas linear toda é, né? Porque a gente já disse que na função afim o gráfico é uma linha reta, né? Mas aí tem alguns detalhezinhos, tá? Constante, o nome também já diz, né? O que é o constante? É uma coisa que não muda, né? E identidade é o cara crachá que vocês vão ver na aula de hoje, certo? Certinho. Claro que a gente vai estudar um a um desses casos para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Função constante. Vamos começar assim. Na função constante, quais são as características, professor Maurício? E aí vocês vão lembrar que nós perguntamos há umas 2 aulas atrás sobre a questão, o A pode ser 0? Porque nós falamos do A maior que 0, do A menor que 0, quando nós tínhamos a função crescente e a função decrescente. Nesse caso aqui, o nosso A vai ser igual a 0. Então, toda vez que o A for 0, essa função vai ser chamada de constante, ou seja, nós teremos uma reta paralela ao nosso eixo X, e essa reta vai passar pelo ponto B.
É aquele Então, caso do ela é diagrama. só assim, né? Y igual a B? Só isso. B pertencente aos reais e o meu A não existe, né? É zero. Então, olha lá. Partindo do assunto, né, lá de domínio, contradomínio, imagem na teoria dos conjuntos, né, no diagrama de Venn, a gente vê que cada domínio vai lançar uma flecha, né, e essa flecha vai cair no mesmo lugar. A mesma imagem. A mesma imagem. E aí o aluno fala assim, mas professor, vocês não falaram que para ser função, um de A tinha que ser só um em B? Mas cada um de A tem só um em B, só que esse um é o mesmo. Então esse é o caso da função constante. E aí a galera se pergunta, tá, mas isso aí na teoria tá meio estranho, né? Será que tem algum exemplo na prática de função constante? Será que tem alguma coisa assim do dia a dia da gente que pode ser aplicada essa função? Vocês sabem aqui que a gente procura sempre trazer para exemplos práticos, né? Para não ficar aquela coisa abstrata, onde é que eu uso isso, onde é que Eu tenho um exemplo aqui legal. Lembra daquelas contas de telefones lá que tinha, que pagava R$20 mais 5 centavos por minuto? Hoje você pode fazer um pacote de R$30 com ligações ilimitadas. Ah, então quer dizer que se eu gastar 30 minutos, eu vou pagar R$30. Se você gastar 60 minutos, R$30. Ah, é legal. É constante. Eu posso ficar no telefone o dia todo, falando com todo mundo, e no final do mês, R$30. Pode não, só isso. Tem que trabalhar, não vai dar não. Mas vamos lá, tem mais um exemplo prático aí para vocês verem onde tem aplicação da função constante. Olha lá, um taxista maluco. Uai, o que aconteceu? Um taxista maluco trabalha da seguinte forma: independente do destino, dentro da cidade de Uberadeiro, ele cobra R$20. Tá maluco mesmo. Então não faz diferença a distância. De jeito Pode nenhum. andar 10 km, 5 km, o valor dele é R$20. Mas ele deve ser bem esperto, porque tenho quase certeza que essa cidade de Uberadeiro aí deve ser pequenininha. Não deve ser tão grande, não. Aí não muda muita distância, né? Independente da quilometragem percorrida, qualquer pessoa vai pagar o mesmo valor, né? E é claro que a gente vai colocar isso graficamente, né? Então, o nosso f de x ou o nosso y vale 20. Então, a gente tem uma tabela. Vamos dizer que andou 2 km. R$20. R$20. E se andou 4? R$20. E se andou 6? R$20. Sério? Simples assim? Simples. Então, olha lá, 10, 20, né? A gente está colocando alguns valores aqui, né? E agora a gente vai fazer o nosso gráfico, né? Olha lá, então a gente tem para quilômetros, né? Vamos fazer de 2 em 2, pode ser? 2, 4, 6, tá certo? Certo. Se andar 2 quilômetros, pagou? R$20. Ah, então aqui uma bolinha. Se andar 4 quilômetros, pagou? R$20. E se andou 6 quilômetros? R$20. Ah, então posso já traçar a minha curva reta da função? Tá aí. Olha aí. Então, uma função constante, né? Toda vez que você tiver uma função constante, no gráfico você vai ter uma linha paralela ao eixo X. Beleza. Certo? E aí surge uma dúvida agora. Um aluno lá na sala gritou desesperado: professor, e onde que vai tocar no eixo X? Ah, não vai tocar, né? Não vai tocar. E o B, o nosso B, não é onde toca o eixo Y? Isso. Então vai tocar exatamente no 20 e pronto. Certinho? Perfeito. Ficou fácil? Melhorou o entendimento agora? Tanto na parte prática quanto na parte gráfica, a gente conseguiu, pelo taxista maluco, entender melhor a função constante. Vamos ver um outro exemplo agora com valores, né, já dentro da parte algébrica mesmo. Vamos lá. O gráfico da função f de x igual a 3 é uma reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y no ponto 0 e 3, ou seja, 3 é o ponto de intersecção. Então, e lá na nossa máquina de calcular, independente do valor que entrar, vai sair? 3. 3, legal. Então tá. Então vamos colocar aí, ó, independente do valor que entrar na máquina, vai sair o resultado 3, né? Então vamos colocar aqui. Entrou 1 na máquina de calcular, 3. Entrou 2. 3 também. 3 também. Entrou 3. 3 também. Entrou 4. 3 também. Então, traçando o nosso gráfico aqui, né, unindo os pontos, a gente tem sempre a reta paralela ao eixo X.
E aí eles sabem já, não sabem que reta paralela é aquela reta que não se toca, elas não se cruzam em nenhum ponto, beleza? Já anota direitinho aí, retas paralelas não se tocam. Hoje é dia de fazer aquele mapa mental, né? A gente não vai falar de alguns tipos de função afim? Então, dentro das características, cada uma, né, tem a sua particularidade. A gente já viu que é a função constante f de x igual a b. E a gente viu pelo plano celular, pelo taxista maluco, que tem exemplos práticos que a gente aplica essa função. Beleza. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Então já, né? Então façam os registros da aula de hoje. Aula 20, né? O que a gente tá vendo? Os tipos das funções, constante e tal. Já marca aí. Se quiser, faz um rabisco de como fica o gráfico, que aí você depois não confunde com as outras. De jeito nenhum. Certo? Vamos lá? Mais um tipo? Olha lá. Vamos aqui no slide? Vamos aqui? Dentro do slide, nós vamos na função agora linear. E aí, daqui, esse nome já nos diz, né? Linear. Mas é uma linha, com certeza. Linha, né? E aí, cuidado, eu gosto sempre desses detalhes, porque são as confusões da cabeça, não é? Porque nós dissemos lá atrás que no gráfico nós traçamos os pontos e aparece uma curva da função. Uma curva reta, né? Aí fica aqui é uma reta. Aqui é uma linha, né? Não vamos discordar, tá? A geometria tem uns pontos aí meio confusos, mas é bem simples. Curva porque eu liguei os pontos. Eu nunca consigo traçar reta, então para mim sempre foi curva mesmo. Tem um pessoalzinho que gosta de se mostrar com os desenhos, não vou falar quem é, que sempre faz retinho, né? Meu Deus do céu, olha aí. Mas aí eles vão estar pensando assim, tá, mas aquele gráfico que a gente fez antes também era uma linha, né? Uma linha reta. Mas aí tem as suas Tem a particularidade, né? tem um detalhe. Isso. E é esse detalhe que você, aluno, tem que captar. Né? O primeiro, da função constante, é uma reta que não toca no eixo X. Nunca vai tocar. Já notou? Mapa mental, tá lá o desenho bonitinho, a informação. Vamos para a próxima agora, linear. Qual que vai ser a diferença? Não é uma linha? Mas tem um caso que vai diferenciar. Por isso que são casos particulares. Isso mesmo. Então, vamos a mais um caso na função agora linear. Olha lá. A função linear sempre destaca, sempre intercepta a origem do sistema de coordenadas, isto é, passa pelo ponto 0, 0. E cuidado, tá? Porque quando é sempre mesmo. Quando é sempre, não é de vez em quando. Não, sempre. Sempre é sempre. Definida por f de x igual a ax. Então agora o meu b é 0. Eu só tenho a, né? O a é diferente de 0 e esse meu a pertence aos reais, tá certo? Beleza. E olha aí que legal, mostrando isso na parte dos conjuntos, né? Cada elemento do conjunto do domínio, né? Lança uma flecha no contradomínio, ou seja, recebendo uma imagem, né? Sempre assim, de um em um, tá? De um em um. E o legal aqui, professor Maurício, que ele mudou o nome, né? É uma função aqui de B em A. Em A. Pode isso, Arnaldo? Pode. A regra é clara. A regra é clara. Então não tem problema, gente. A letrinha aqui é o de menos, tá? Pode ser de A em B, pode ser de B em A. Sempre a gente fala, né? Não fica preso nas letrinhas. Aprende o assunto de uma maneira genérica, geral, tá certo? Vamos agora a um exemplo, e a gente tá com exemplos práticos aqui, ó. Deu a louca nas ofertas. Isso aí a garotada gosta, né? Principalmente as meninas. É aquela do picolé? Compra 3 e paga 3? Compra 4 paga 4? É quase isso. Deu a louca nas ofertas, vamos ver. Uma loja de calçados está fazendo a seguinte promoção. Qualquer par de sapatos por R$50. Onde é que é essa loja? É bem ali, posso falar o endereço? Pode não. Olha lá, qualquer par de sapato por R$50. Pode ser de couro, pode ser rasteirinha, sandália, tênis, qualquer par de sapato. De couro de cobra também pode? Sapato com couro de cobra, bico fino, pode? Pode. Qualquer par de sapato é R$50. Então agora a minha função vai ser f de x ou y, né? Y igual a 50x. X. Por quê?
Dependendo da quantidade de pares de sapato que a pessoa comprar, será o valor a ser pago, né? É aquele caso que nós temos lá, se comprar um sapato, vou pagar R$50. Se comprar 2, vou pagar 50 vezes 2. Se comprar 3, vou pagar 50 vezes 3. E se por um acaso eu passar pela loja e não tiver dinheiro, eu vou olhar a promoção, vou apreciar a promoção, mas não vou comprar nada. Zero compras, zero sapatos, então 0 vezes 50 é? Zero. Muito bem. E aí que dá a origem do ponto 0 e 0. Isso. Certo? Muito bem. Então olha lá, vamos lá no Deu a Louca nas ofertas e agora a gente vai mostrar isso no gráfico, né? Então comprou um sapato. R$50. Ah, 50 vezes 1. Comprou 2 sapatos. R$100. Comprou 3 sapatos. R$150. Vamos ver aqui se temos a parte gráfica já montadinha. Tá um pouquinho fora do eixo aí. Desalinhou. Desalinhou, mas a gente vai fazendo aqui. Beleza. Primeiro, comprou 0 sapato, R$0. Não vai pagar né? nada. Comprou um sapato, R$50. 2 sapatos, R$100. 3 sapatos. R$150. Tá meio desalinhadinho aqui, tá? Mas a gente tá colocando conforme no nosso... Como é que fala? Nosso entendimento. Tirar o 4 dali. Beleza. E aí vamos traçar agora a nossa... Reta. Curva da função, que nesse caso é uma linha que sempre vai passar pela origem aqui, pelo ponto 0 para x, 0 para y. Função essa que, além de ser, né, uma função afim, linear, ela é uma função crescente. Então, já vamos aqui, ó, anotou. A crescente eles já sabem, né? Porque a gente estudou na aula passada quando que é crescente e quando que é decrescente. Se crescer, o A é positivo. E aí eu já tô lembrando, hoje tem paródia, gente. Vai se preparando aí para crescer. O A é maior que 0. Se decrescer, é negativo, eu tô ligado. O professor Maurício no ritmo, né? Você sabe, daquele jeito. Então hoje tem paródia no final da aula, porque hoje nessa aula a gente encerra o assunto de função afim. Aí depois vem outros tipos. Atenção! Nós vamos encerrar a função afim. Vocês vão aprofundar função afim. Ficar filé. Aí, olha só o detalhe. Na primeira, na constante, o A é 0. Então, você já coloca lá, função constante, o A é 0. Ela não é nem crescente nem decrescente. Ela vai se manter ali no mesmo padrão. Função linear. O B é 0. O B sendo 0, eu não vou ter um deslocamento no eixo Y. Vai passar no centro, no 0. Ah, professor, mas nessa promoção do sapato aí, não tem como passar pelo 0. Claro que tem. Eu passei na loja, vi a promoção, não tenho dinheiro, eu não vou comprar sapato. Só vai olhar, né, gente? Vou ficar só olhando, falando, nossa, que top aquele sapato. Mas hoje não dá. E aí eu vou crescendo a minha função, porque o A é positivo. Professor, mas pode ter a decrescente? Pode ter a decrescente também, né? Ela vai passar no segundo e no quarto. Vai anotando os detalhes, porque depois no final que você olhar, você fala assim, nossa, como é fácil isso. É verdade. Então o A positivo, crescente, o A negativo, decrescente. Vamos agora ao terceiro tipo, né? A terceira função identidade. Caso particular. Função identidade, quem aí tem identidade, levanta a mão. Todo mundo, né? Olha lá. Então, na função identidade, o que vai acontecer, né? Tem algo a ver com cara crachá, né? Cara crachá. Pra gente olhar o crachá, a gente vai olhar e vai enxergar a gente mesmo, né? A própria foto. Então, a função identidade, ela tem essa particularidade. Vamos ver. A função identidade sempre passa pela origem e fica à mesma distância dos eixos X e Y. Ah, então essa é a diferença da anterior. Isso. Né? E para isso acontecer, tem uma particularidade. O A tem que ser igual a 1. Ah, então o A é 1, então f de x é igual a 1x. Então aqui o meu A vai ser sempre 1, ou seja, pertence aos reais, né? O meu B continuou sendo 0, porque ela também vai passar na origem. Só que a diferença aqui, se entra na máquina de calcular, entra 1, sai 1. Entra identidade, 2, sai 2. Entra 3. Sai 3. Ah, então é isso que está acontecendo aqui, né? Olha lá.
É a Beleza? identidade. Não tem como Identidade. você se olhar no espelho e ver o reflexo do João lá do pé de feijão. Não E tem. será que tem exemplo prático também quando fala de função identidade? Será que tem exemplo? Aqui eu acho que eu vou entender legal. O picolé. O picolé? É. Ah, Porque se comprar um picolé, paga quantos? 1,50? Paga um picolé só, não é? Comprei um, paguei um. Comprei dois, paguei dois. Eu Promoção. achei que você tava falando lá do vídeo lá daquele... É o preço, pois é, mas picolézinho. não foi a promoção que ele fez, né? É. Comprava um, levava um. Comprava dois, levava dois. Baita Super promoção. promoção. Então, Mas- quer dizer, identidade. Se comprar três, paga três. Então, Não tem- dentro da nossa máquina de calcular, o mesmo número que entra, ou seja, o mesmo valor de x, vai ser resultado em y. Olha lá. Mais um exemplo agora. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Vai rolar. Vamos lá. Vai haver festa na Top Festas. E a produtora de eventos disponibilizará 100 convites. Então vai ter quantos convidados? 100 pessoas. Se os 100 convites forem vendidos. Isso. E se for vendido 50, vai ter quantas pessoas? 50 pessoas. Ah, então Nada mais. exatamente a minha função é y igual a X. Ou seja, depende da quantidade de convites vendidos, será a quantidade de pessoas que terá na festa. Então, nessa festa, todo mundo tem que ter convite, até o organizador, até a Todo pessoa mundo. Que não lá é- do bar, todo mundo vai ter que ter convite, Convite. tá certo? Beleza. Então, dentro disso, vamos mostrar isso graficamente? Se o organizador não se preparou e não vendeu nenhum convite, vai ter quantas pessoas na festa? 0 pessoas, Se ele vendeu 50, 50 pessoas, se vendeu todos, 100 pessoas. beleza. Vamos ver isso no gráfico? Então, Vamos. olha lá, né? Então, unindo aí, né? O 0 com 0, o 50 com 50 e o 100 com 100. Ou seja, vai estar sempre a mesma distância que está do eixo x, está do eixo Y. tá? Então, essa é a característica da função identidade, certo? Certinho. Beleza, beleza? Vamos lá? Então, vamos fazer um exemplo agora, né? Mais algébrico, olha lá. O gráfico f de x igual a x é uma reta que passa pela origem, pelo 0, 0, e fica à mesma distância dos dois eixos. Isso mesmo. Então, olha lá, se entrar na máquina de calcular menos 4, saiu. Menos 4. Se entrar o 0, Sai o 0. se entrar o 4, Sai o 4. beleza. Vamos colocar isso no gráfico, né? Vamos. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Entrou o menos 4 para x. Saiu menos 4 para y. Então entrou o menos 4 em x, saiu menos 4 em y. Primeiro ponto. 0 com 0, porque vai passar na Origem. 4 com 4. 4. Muito bem. Agora vamos tentar fazer a reta aqui, né? Olha lá. Então, beleza. Olha aí, ó. Passou, né? E aí, a gente tem a mesma distância que a gente tem ela do eixo x, a gente tem do eixo Y. Y, né? Então, legal, né? Vamos lá, então. Identificando os casos da função afim. Exemplo, y igual a 4x. Quando eu tenho y igual a 4x, que tipo de função nós temos aqui? Qual é o caso particular? Função linear. Como que você vai verificar isso? Primeiro, o b é 0. Beleza. O a é igual a 1? Não. Então, se o a não é igual a 1, nós temos ali, então, uma função chamada de função linear. O segundo caso, y igual a 9, é uma função constante. Por quê? Porque o a é igual a 0. Na próxima, uma função linear também, não tem para onde fugir, não é? E aí nós temos o que nós acabamos de estudar, a função identidade. Depois temos a função linear e por último a função constante. A atenção que vocês têm que ter aqui é em relação a essas duas bonitinhas. Por quê? Porque nas duas o b é igual a 0. Sendo o b igual a 0, o que vai diferenciar uma da outra é justamente o valor do a. Se o A é 1, ela é identidade. Se o A for diferente de 1, ela é linear. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas é diferente de 1, entendeu? Se o A é 1,
ela é identidade, certo? Certinho. Beleza, beleza? Depois de tudo isso, né, que a gente identificou os casos da função afim, agora a gente vai para um detalhe, né, professor Maurício? Vamos lá. Vamos fazer agora o estudo do sinal. Vamos aqui no slide? Vamos lá. Aqui no slide falando agora do estudo do sinal. O estudo do sinal, será que é aquele sinal lá, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos? Não, não. Não é esse? Que estudo do sinal Não é esse, então? Lembra que nós estudamos a questão dos pontos, né? Ali, intervalo fechado, intervalo aberto na reta numerada. Lembra? Pois é. A partir de agora, nós vamos verificar a função crescente e decrescente. Vamos marcar um ponto na reta numerada e a partir dali vamos verificar quando que ela é positiva, quando que ela é negativa. Ah, então tá. Então, o estudo do sinal da função afim. Ah, então beleza. Vamos lá. Vamos aprender a fazer agora o estudo do sinal. Olha lá. Então, a gente vai mostrar para vocês um passo a passo também. Olha no slide. Estudo do sinal de uma função afim pela análise do gráfico. Nesse caso, buscamos os intervalos nos quais a função é Positiva acima do eixo X, negativa abaixo do eixo X. Então, isso aqui também já é importante anotar. Mais um coraçãozinho da aula aí, né? Anota para quando, né? Para que valores ela é positiva? Quando ela está acima do eixo X. E abaixo ela é negativa, né? Isso aí já é mais simples. E aqui a gente está mostrando para vocês graficamente. Olha lá, vamos relembrar, né? No primeiro caso, quando o A é maior que zero, ela temos é uma função crescente. Olha aí, maior que zero, ela é crescente. Se o A é negativo, ela é decrescente, né? Bacana. Olha aí, então aqui a gente está vendo a comparação das duas, né? Beleza. E aí, de acordo com a análise feita sobre as funções crescentes e decrescentes do primeiro grau, a gente pode relacionar os gráficos aos sinais. E aí, voltando lá no anterior, rapidinho fica mais fácil de enxergar essa questão. Olha lá, ó. No caso da crescente, observem que o eixo Y, né, ele fica para cima quando o ponto passa da raiz para lá, para a direita. Olha lá, quando vai para a direita... Ah, então para cá todos os valores são positivos no eixo, né? Y. Porque o reflexo está me dando aqui, ó. Isso. Né? E abaixo são valores negativos que refletem aqui, né? Perfeito. Do mesmo e no jeito, decrescente, né, acontece o contrário, olha lá. Ó. Positivo está lá para cima. Isso, só que ela está descendo, né? E depois de passar o eixo X, ela começa a ficar negativa. É o que acontece lá no próximo slide que nós estávamos vendo, olha lá. Ó. Positivo para a direita, então, negativo para a esquerda. E quem vai me dar essa limitação é a raiz, a raiz, o zero da função. A raiz. Então, para cima, valores positivos, para baixo, valores negativos. Beleza? Beleza. Então tá, né? Legal. Beleza, então, passo a passo e a gente vai para as pegadas na areia, pegadas do Hulk, pegadas verdes. Vamos aos 4 passos para a gente resolver o estudo do sinal de uma função afim. Vamos lá, então. Primeiro passo... Basta saber se a função é crescente ou decrescente. E isso é bem simples, não é? Porque vamos olhar o coeficiente A. Se o A for positivo, crescente. Se o A for negativo, decrescente. Ah, então é só analisar? Só fazer essa análise? Então tá. Dada a função y igual a 3x menos 6, quem é o meu A? 3. Ah, o meu A é 3, ele é positivo, ou seja, maior que zero, então essa minha função é crescente. Então, por isso que a gente disse, né? Uma aula depende da outra, né? Tudo pré-requisito, certo? Certinho. No segundo passo, bora ver. Função, agora vamos determinar a sua raiz, até porque nós falamos que o que vai determinar, né, o ponto onde eu vou analisar se é mais ou se é menos, é a raiz. E a raiz, vocês já sabem, é só resolver a equação. Ah, então para achar a raiz, a gente tem que igualar a zero, lembra? Isso então eu vou fazer 3x menos 6 igual a zero. Tá subtraindo, passa para outro membro, somando. Tá multiplicando, passa para outro membro, dividindo. 6 dividido por 3 é 2. E é só pensar aqui, né? Qual número eu multiplico por 3
e tiro 6 que vai dar 0, né? Qual o número que multiplicado por 3 eu vou ter que subtrair de 6 e vai dar 0? Só se for o 2, porque 2 vezes 3, 6 menos 6, 0. Esse é o segundo passo. Vamos ao terceiro? Beleza. Essa é a raiz da função. Terceiro passo para o estudo do sinal. Vamos ver. Mostrar o esboço do gráfico. Olha aí, ó. E aqui, tá? Nós vamos ignorar, né? Nós vamos ignorar o eixo Y. Nós vamos montar esse esboço. Vou só traçar o eixo X, vou marcar no eixo X o 2 e vou traçar uma reta, porque mas como que vai ser essa reta, professor? Uai, nós já verificamos lá no primeiro passo que ela é crescente, então tracei uma reta com as extremidades no primeiro e no terceiro quadrante. Beleza, então montar o esboço do gráfico é assim, né? Para cima, valores positivos, para baixo, negativo. A gente já sabia que ela era crescente, então a gente pega subindo, tá certo? Certinho. E aí a gente sabe que a nossa raiz é 2, então a gente localiza ela aqui. É coisa simples, gente. E o quarto passo é fazer a análise, né? Aí sim a gente vai fazer o estudo do sinal. Sinais. E aí a gente vai ver onde ela é positiva. Para os valores X é maior que 2. maiores que 2. Aqui ela é positiva, né? Olha lá. E onde ela é negativa? Para valores menores que 2. Menores que 2. Professor, e o que acontece então quando x é 2? Nós já aprendemos, é o zero da função. Quando x é igual a 2, a função zera, né? Porque o y vai valer Zero. 0. Quando x é igual a 2, sim, o y desculpa. é 0. Isso, é o y que é 0 aqui. Quando x é 2, o y é Zero. 0. Beleza? Perfeito. Com tudo isso, o estudo do sinal fica Bem fácil, facinho, né? facinho, Então facinho. vocês viram que não precisa sofrer? Tá, a gente viu aí casos particulares da função e a gente viu que ela pode ser constante, identidade linear. 3 casos particulares só apenas. E agora a gente está fazendo o estudo do sinal. E o estudo do sinal é tudo baseado com coisas que vocês já aprenderam, né? Vocês vão primeiro analisar se é crescente ou decrescente, o A é que vai dizer. Isso. Depois vocês vão fazer o esboço ali, achar a raiz, né? Achar a raiz, que é só igualar a 0 e encontrar a raiz. Depois você vai fazer o quê? Fazer aquele esboço. É coisa simples, não precisa ser tudo milimetricamente medido com régua. É o esboço, se tá? tiver uma régua para ficar medidinho, Sim, fica melhor, né? Vamos lá agora praticar mais um pouquinho. Olha lá, mão na massa. É hora da prática. Vamos fazer um outro exemplo. Determine os sinais da função y igual a 2x mais 27. Já sabemos que é só igualar a 0 e resolver a equação. Já sabemos que o A é positivo, então ela vai ser crescente também, né? E aí, 9x igual a menos 27, né? Mudou de membro. Isso. X é igual a menos 27 dividido por 9, porque tá multiplicando, passa dividindo. Esse meu x é menos 3, minha raiz, né? Isso. O meu A é positivo, então ela é crescente, ou seja, pega subindo aqui, né? E a gente pode localizar a nossa raiz, que é menos 3, localizou a raiz. Valores positivos para cima, valores negativos para baixo. Simples Beleza. assim. E aí, é claro, finalizamos com a análise, né? A função é positiva em valores maiores que menos 3 e ela é negativa em valores menores que menos 3. Perfeito. Legal, né? Tem mais exemplo? Temos um aqui? mais um. Olha lá, então. Aqui, o negócio aqui, a gente mata a dúvida e mostra Os cálculos. o cálculo. São muitos. Vamos lá, então. Passou, olha só que legal aqui, olha essa jogada aqui, ó. Para não ter que passar o 20 para lá e ficar com menos 4x igual a menos 20... Fica tudo negativo, né? Isso, a gente passa o 4x para lá. Passa negativo, passa positivo. Pode isso, mal. Pode, não é um espelho? Se 20 é igual a 4x, 4x é igual a 20. E tá multiplicando, passa Dividindo. né? Então passou aqui para baixo dividindo, certo? Certinho. 20 dividido por 4... 5. 5, olha aí. Então, eu já sei aqui que o meu A é negativo. Se o meu A é negativo, ela é decrescente. Decrescente, então pega descendo aqui. Ó. Pegou descendo, localizei a minha raiz, que é 5, né? Para cima, valores positivos. Para baixo, valores negativos. E aí? Agora eu vou fazer a minha análise da função, né? Função positiva. Quando x é menor que 5. Menor e negativa
quando x é maior que 5. Muito bem, que legal, né? Bacana, bacana? Muito fácil. Beleza? Então, vocês viram que a gente mostrou aí quantos exemplos? 3 exemplos, né? 3. E sempre a gente diz, gente, matemática é prática. Tem que fazer pelo menos esses exemplos que a gente dá junto com as atividades de sala, né? E tem aluno lá que está querendo saber o seguinte: professor, e como que eu vou fazer o estudo dos sinais quando ela for constante? Não tem como fazer, não tem ali estudo dos sinais. Porque até o estudo porque dos não sinais vai ter o zero da função, não tem né? o zero, não toca o eixo não é X. positiva nem é negativa, ela é nula no ponto A, na ela é reta X. positiva, ou ela vai ser extremamente positiva, Ou vai- extremamente negativa. ou extremamente negativa, certo? Isso, Beleza? perfeito. Hora de dar aquela descontraída, vamos ao Brincando com os Números da aula de hoje. Qual é o desafio? Olha lá. O desafio da aula de hoje é... Teste de raciocínio. Qual é o ditado popular? Aluna Thalita, qual é o ditado popular? Falando em aluna Thalita, ela está nos devendo a Capicua. Tá, Hoje tem devendo. mais aluna aqui, tem a aluna Raíssa também aqui. Qual é o ditado popular? Ditado popular. Lá vem, lá vem. Não vem a resposta agora não, é daqui a pouco, daqui a pouco. Ah, não. É sério, né? Então vamos lá, vem com a gente agora aqui. Antes de finalizar a nossa aula, a gente falou que tem paródia, né? Tem paródia, professor Maurício. Então, se preparem. A professora Lucy tenta cantar. Porque Já tô no ritmo já. eu canto, né? Você sabe, daquele jeito, a gente faz um esforço. O professor Maurício, ele dança, né? Há vários ritmos. O mesmo. Então, olha. Estou até ensaiando, como eu vou no final do ano, né, pro Sul, já fui convidado, já tem até onde ficar, diz que tem um quarto lá especial para mim. Vaneirão. É, realmente tá no ritmo, tá certinho. Nós chamamos o nosso amigo, nosso colega, professor Silvinho Santos, para tocar pra gente, né? Você sabe que a gente aqui não fica sozinho, né? Então vamos lá, é hora de paródia, vem com a gente. Então, pessoal, vamos lá para nossa atividade interativa. E a atividade interativa de hoje vai bombar, né? Olha aí, a gente está aqui com a presença do nosso querido professor Silvio, de Biologia, que vai tocar aqui acompanhando a nossa paródia. Nós estamos evoluindo aqui, né? Antes era só no gogó, né? Aí agora a gente tem acompanhamento musical aqui e a gente vai cantar a paródia de função afim. Eu canto, o professor Silvio toca e o professor Mau dança! Vamos lá, gente, vamos começar? Então se liga nos slides que a gente vai cantar junto com vocês. Vamos lá! Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Para resolver função afim, mediação. Encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Agora, eu te falei, se é constante o a é zero. Se falta o b, é linear, eu tô ligado. Se é só o x, corta o eixo em 0, 0. E quem conhece diz que é identidade. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Para crescer, o a é maior que 0. Se decrescer, é negativo, eu tô ligado. Pra dar valor, substitua a variável. Quem me conhece traça a reta no gráfico. Uma vez! Pra resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Pra resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Uhul! Vai ficar fácil pra mim, vai ficar fácil pros
alunos, vai ficar fácil para todo mundo. Acho que depois dessa... Não, agora não tem mais dúvida de jeito nenhum. De ouro, não tem mais erro, não tem mais dúvida. Valeu, professor Silvio, aí pela participação, gratidão e até a próxima, galera. Beijo no coração. Tchau, tchau.